Olá, mais um episódio da segunda temporada do Start Leader. Aqui, nós traduzimos a teoria da liderança de forma prática e simples. Eu sou a Liz, engenheira e apaixonada por desenvolvimento humano. No episódio de hoje, vamos falar sobre o líder não precisa de seguidores, mas sim de uma equipe que sabe pensar. O sonho de todo líder é ter uma equipe autogerenciável, e dessa forma ele teria mais tempo para pensar estrategicamente. Estaria menos cansado e às vezes até sobrecarregado. Além disso, poderia ter mais paz, pois não precisaria revisar sempre o trabalho, aquele acompanhamento excessivo ou fazer centenas de follow-ups, afinal sua equipe saberia o que fazer. Porém, essa não é uma realidade. Vemos líderes ainda presos no operacional, microgerenciando e centralizando tarefas, funcionando como uma figura de que é a pessoa central e que tem todas as respostas, que sabe resolver tudo, e ele mantém a segurança e a paz do time todo. É muito pesado isso, tu não acha? Essa é a realidade de um líder que tem seguidores, que funciona como o centro de tudo e de todos. Causa a falsa sensação de um líder que é referência e poderoso, sendo esse o único capaz de dar a direção. Nasce daí uma equipe imatura, insegura e dependente. E o final dessa triste história é um líder sobrecarregado e com dificuldade de gerar resultado através da equipe. Porque afinal, são muitas peças para fazer a gestão. Eu já ouvi muitas frases, como por exemplo, Liz, preciso estar sempre em cima para a equipe produzir. Eu peço as coisas e a equipe parece que não entende e não faz exatamente o que eu peço. Sinto que existem várias empresas em uma só. Quem nunca? Falta sinergia na minha equipe. Minha equipe é imatura, muito dependente de mim. Se eu não tô junto, ninguém faz nada. São frases que escuto e que muitas vezes são de profissionais que trabalham em empresas diferentes, onde a gente percebe que só muda de endereço. Mas nada tá perdido. Em 2012, eu conheci uma teoria que eu me encantei. Quando eu fiz o MBA em Gestão de Produção e Logística, eu conheci um professor chamado Luiz Henrique Rodrigues, e que hoje ele coordena um Instituto de Pensamento Sistêmico. Ele me ensinou muito sobre essa teoria. Mesmo que essa disciplina não estivesse no meu MBA, em uma aula ele fez um comentário a respeito do pensamento sistêmico, e eu pensei, é isso que eu preciso aprender para que eu consiga, no chão de fábrica, que muitas vezes nem se fala isso, né? Em ambiente fabril, eu possa fazer a diferença, eu possa conseguir quebrar muitos paradigmas. E assim foi. Fiz o meu trabalho de conclusão dessa pós-graduação comparando a gestão de processos tradicional com a gestão de processos utilizando o pensamento sistêmico. E aí pude ver a grande diferença que ele pode fazer nas organizações. O pensamento sistêmico é uma nova forma de abordagem que compreende a solução de problemas sobre a perspectiva de complexidade, que muitas vezes quando pensamos em processos lineares, a gente não consegue ter dimensão dessas complexidades. Porque essa forma de pensar, ela lança um olhar não somente para o problema de forma isolada. Ela considera também o seu contexto, pessoas, a complexidade de tudo isso e suas relações de causa e efeito, não uma relação linear. O líder que ele pensa de forma sistêmica, ele não cria mais seguidores, mas sim pensadores, onde ele tem mais mãos para lhe ajudar e a resolver problemas, ajudando a equipe a entender melhor a organização e todos os processos que englobam. Pensar de forma sistêmica é entender a organização como um grande cérebro, que cada parte existente ramifica e se une como um neurônio, sendo embalado pelas sinapses e gerando as grandes conexões. Apesar de parecer óbvio que devemos pensar num todo, foi na era industrial que o cérebro humano foi treinado a desprezar as relações para se preocupar mais especificamente com uma etapa. Então, revisitando essa história, desde o início da Revolução Industrial, como a maioria da força de trabalho era originária do campo, sem alta formação intelectual, precisavam que alguém pensasse por eles. Então haviam as mentes geniais que determinavam o que precisava ser feito. Além disso, como necessitava-se de grande produção, pormenorizavam-se as tarefas. Com isso, ganhava-se em escala, pois cada grupo de operários iria focar-se somente no que era dado como tarefa.
Com o tempo, foram surgindo também especialistas daqui e dali, com a era do conhecimento. Cada um adquiriu expertise em uma área, né? A gente tem lato sensu, stricto sensu. Então vemos gestores de marketing brigando com a engenharia, a produção brigando com o comercial, cada um com a sua expertise, cada um com a sua especialidade, defendendo seus pontos de vista de forma unilateral, dentro de um quadrado que é a sua área de especialidade. Dessa forma, as áreas não interagem com um sistema que se complementa, mas sim com um sistema que diverge. Eu acredito que esse problema de briga entre áreas acontece nas melhores famílias corporativas. Seja pequena ou grande empresa, tu que está ouvindo esse podcast já deve estar pensando: eu conheço essa novela. Sim, eu também. E eu já vivi isso. Só muda de endereço, porque muitas vezes só olhamos pelo prisma da nossa expertise. E isso é um grande problema. Organizações, elas funcionam do jeito que funcionam por causa da maneira pela qual trabalhamos, pensamos e interagimos. As mudanças exigidas não são apenas nas organizações, mas começa por nós através da nossa mentalidade. Quando pensamos em aprendizado das equipes, diz respeito a cada um de nós. Segundo Peter Senge, autor do livro A Quinta Disciplina, que tive contato na época em que fiz o meu TCC na pós-graduação, ele explica que o domínio pessoal é o centro de tudo. Se você conquistar o domínio pessoal, todo o resto se encaixa direitinho no lugar. O Peter acredita que deve-se construir organizações que aprendem, e para ele não existe um destino final nem uma situação final. Apenas a viagem de uma vida toda, um trabalho que exige paciência. Porém, os resultados que atingimos são mais sustentáveis, porque as pessoas envolvidas realmente amadurecem. Eu fiquei encantada por esse livro, porque ele traz um grande conhecimento e um boom na nossa cabeça, porque geram tantos insights e as peças vão se encaixando e a gente se sente mais encorajado de mudar os processos, inclusive o nosso estilo de liderança. O líder, ele precisa ter isso em mente, sabe? Que sua equipe deve desenvolver maturidade. Ele precisa focar em maturidade em cada liderado seu. É isso que irá gerar resultado. Não é o controle, ficar em cima daquela equipe para ela render, para entregar resultado. Nem uma ditadura rígida de disciplina. O que torna uma equipe de alta performance é o seu nível de maturidade. E isso leva tempo. Por isso, o foco é no aprendizado sempre no aprendizado. E isso já direciona, inclusive, os processos de feedback. Porque o foco e o papel da liderança é em educar, desenvolver maturidade, promover o aprendizado. Deve ser pautados nesses preceitos. À medida que aprendemos, crescemos e enfrentamos desafios mais sistêmicos, tudo isso vai partindo do entendimento claro e real do papel como líder, sabe? O que muda sua abordagem completamente, e o foco é a aprendizagem. Para formar equipes que pensam, para formar liderados que pensam. Isso tudo gera maturidade. E trazendo isso para a prática, essa briga entre setores, por exemplo, né, que é algo tão comum nas empresas, e áreas que acredito que, principalmente em indústrias, né, produção e comercial, o quanto que brigam, chega a ser épico. Ao invés das áreas ficarem nessa disputa de razão e vantagem, elas deveriam observar as interações dos seus processos entre si e debater através de um diálogo os impactos das ações de cada um e o que precisa ser feito para que ocorra uma interação de processos mais assertiva e eficaz. Como eu sempre fui da produção, sempre briguei demais com o comercial. E depois que eu fiz esse TCC e que eu aprendi muito sobre o pensamento sistêmico, eu comecei a entender que essa briga não levaria a nada. As ideias precisavam estar alinhadas. Todo o pensamento, os objetivos precisariam estar em sinergia. E para isso, deveria ter muito diálogo e entendimento também da forma como as pessoas pensam em relação à sua própria área. Líderes devem ensinar os seus liderados a pensarem de forma sistêmica e como conduzir esse aprendizado, como que a gente promove isso na empresa, como que
a gente consegue isso? Ensinando a fazer perguntas que englobem o todo, estimulando cada liderado a pensar que as áreas, tarefas e contextos se interrelacionam e, a partir desse entendimento, fazer as perguntas para entender essas interrelações. Nem que seja num papel, desenhando essas interrelações, entendendo como que elas conversam entre si. Já reparou que a gente aprende desde muito cedo a desmembrar os problemas e fragmentar o mundo todo, as áreas, os processos, né? Tem inclusive aquele jargão famoso, vamos por partes. Aparentemente, isso torna tarefas e assuntos complexos mais administráveis. Parece que se a gente for aos pouquinhos, fica mais fácil resolver. Mas em troca, pagamos um preço muito alto. Porque, segundo Senji, não conseguimos mais perceber as consequências das nossas ações. Perdemos a noção intrínseca de conexão com o todo. Quando queremos dividir, em um quadro geral, tentamos montar os fragmentos em nossa mente, listar e organizar todas as peças. Mas como diz o físico David Bohm, a tarefa é inglória. É como tentar montar fragmentos de um espelho quebrado para enxergar no reflexo verdadeiro e limpo. Depois de algum tempo, acabamos desistindo de ver o todo. Tudo fica mais complicado. Precisamos, nós, como liderança, ensinar a equipe que o mundo não é feito de forças separadas, sem relação entre si. Quando a gente desiste de pensar dessa forma, que as coisas podem ser vistas de forma separada, a gente pode construir equipes que aprendem, onde as pessoas expandem continuamente a sua capacidade de criar os resultados que realmente desejam e que se estimulem padrões de pensamento novos e abrangentes. A aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas aprendem continuamente a aprender juntas. O quanto que é difícil a gente aprender junto, porque dentro disso tem a insegurança, tem o medo de ser julgado, de ser visto como incompetente. Os diálogos são difíceis, cada um defende a sua área, cada um defende a sua verdade. E quando a gente aprende a aprender junto, tudo isso vai se dissipando, mas eu entendo que é um grande desafio. E como diz Peter Senge, isso começa sempre dentro de nós. Não basta ter uma única pessoa aprendendo pela empresa, sabe? O líder que é a peça central, que ele tá ali na frente de tudo. Sabe aquela ideia de que ele é o centro de tudo, o Deus Todo-Poderoso, que tem as decisões mais acertadas, porque é o chefe da equipe. Essa é uma crença assim mega limitadora. Não é mais possível encontrar soluções na alta gerência e fazer com que todos os outros sigam as ordens do grande estrategista. Isso não funciona, é um modelo fracassado. As organizações que realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da organização, sem ter um semideus ou um grande deus dentro da empresa. A gente precisa entender que, no fundo, todos somos aprendizes. Observando o exemplo das crianças, por exemplo, que não é preciso ensinar uma criança a aprender. Na verdade, não é preciso ensinar nada. Elas são intrinsecamente curiosas. Pode perceber o quanto que elas olham para tudo, querem tocar em tudo, são excelentes aprendizes. Elas olham para o mundo com muita curiosidade. Além disso, ensinar o seu liderado a entender o modelo mental de todos os envolvidos nos processos, como que o setor de produção pensa, como que o comercial pensa, como que o marketing pensa, e dessa forma fazer perguntas para entender o porquê dos comportamentos, analisando a complexidade de cada peça no time, de cada área. Será que a gente para fazer isso na empresa? Na verdade, a gente está ali defendendo a nossa área, o nosso setor, os nossos objetivos de forma muito unilateral. E isso acontece muito em todas as empresas, quase que um pensamento natural. É um exercício, sabe, para pensar além do quadrado de cada um, onde questionar e perguntar deve estar sempre presente na nossa rotina do dia a dia. E o que são esses modelos mentais, O Peter Senge, ele vem explicando que são pressupostos profundamente arraigados, generalizações
emoções ou mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e também de agir. Muitas vezes não estamos conscientes dos nossos modelos mentais ou dos efeitos sobre o nosso comportamento. Muitas vezes a gente está ali brigando com o setor comercial sem entender que, na verdade, a gente tem o mesmo objetivo, mas os nossos modelos mentais são diferentes, o que faz com que o nosso comportamento em relação ao alcance dos objetivos seja diferente. Porém, estamos falando da mesma coisa. Então se geram os conflitos, as divergências de ideias, porque cada um está defendendo a sua forma de pensar. Por exemplo, produção quer produzir, visa volume, eficiência, não quer fazer vários setups, então ela visa a produção de um único produto. Diferente do comercial, que quer ali um mix, né? Que quer vender e o máximo possível para sempre ir além das metas. Quer o produto e nem sempre entende que a produção tem uma capacidade limitada e que quer reduzir setup para reduzir custo, ter maior eficiência. Será que as ideias, os objetivos de cada área estão alinhados? Existe um compartilhamento de ideias, né? E como alinhar isso tudo? Como promover uma sinergia entre essas áreas? Então poderia ser feita uma reunião, a gente logo pensa, né? Uma reunião de alinhamento, vamos colocar tudo na mesa, mas essa reunião ela vai ser inútil se não houver uma visão compartilhada que una o principal objetivo, o que é preciso ser feito para a empresa, sem visar o objetivo específico da área de forma individualizada. Cada equipe, cada área possui o seu modelo mental, e é aí que moram os grandes conflitos geralmente. Como que a gente consegue fazer a interação dos processos para que unam esse grande objetivo que é do sistema da empresa? Para adquirir conhecimento dos modelos mentais, o líder e a equipe, elas precisam desenvolver a capacidade de realizar conversas ricas em aprendizados, livre de pressupostos de julgamento, de preconceito, aquele cabo de guerra, sabe? Que cada um puxa para um lado e ninguém chega a lugar nenhum. Que equilibre em indagação e argumentação, em que as pessoas exponham de forma eficaz seus próprios pensamentos e estejam abertas à influência dos outros, né? O que chamo de construir uma visão compartilhada, para que todo mundo entenda as peculiaridades, os processos, as interações de cada área. Muitos líderes têm visões pessoais que nunca se traduzem nas visões compartilhadas, que impulsionam uma organização, né? Daqui a pouco tem um gerente comercial que ele quer ali defender a venda e ok, ele tá na razão dele, ele tá conforme as metas e os objetivos, mas será que ele tá aberto para a interação com a área da produção, por exemplo? Com a área do PCP, por exemplo? Será que existe esse compartilhamento para chegar num denominador comum? Muitas vezes, a visão compartilhada de uma empresa, ela gira em torno de um carisma de um líder, sabe? Aquele poderoso chefão, a pessoa mais influente, ou de uma crise que está acontecendo. As vendas estão baixas, então todo mundo passa a olhar para isso, né? Vendas está baixo, comercial só olha para um foco, não consegue olhar para um todo como um sistema que precisa funcionar como uma grande engrenagem em perfeito equilíbrio. O que falta é uma disciplina capaz de traduzir a visão individual em uma visão compartilhada, sabe? Sem aquele livro de receitas que segue passo a passo, como muitas vezes a gente vê em gestão de processos, onde a própria descrição dos processos é de forma linear e não causal, onde se considera a causa e efeito entre os processos e as interações. É um conjunto de princípios e práticas orientadoras. A prática da visão compartilhada envolve as habilidades de descobrir imagens de futuro, compartilhadas que estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento em um lugar de mera aceitação, sabe? É isso, ponto, goela abaixo e assim se diz. Ao dominar essa disciplina, os líderes aprendem como é contraproducente tentar ditar uma visão, por melhores que sejam as suas intenções. A aprendizagem em equipe, ela começa pelo diálogo. É aqui o ingrediente de ouro, é o diálogo. E será que hoje nas empresas os líderes são alavancadores de diálogo? A capacidade dos membros de deixarem de lado as ideias preconcebidas e participarem de um verdadeiro pensar em conjunto. E isso tem poder. A disciplina do diálogo envolve também o reconhecimento dos padrões de interação que dificultam a aprendizagem das equipes. Os padrões de
defesa frequentemente são profundamente enraizados na forma de operação da equipe. Se não forem detectados, minam a aprendizagem. E se percebidos e trazidos à tona de forma criativa, podem realmente acelerar a aprendizagem. Quando eu fiz o meu TCC, o professor pediu que eu unisse todas as áreas e a gente fizesse um exercício. Que Compras descrevesse o que ela achava da mentalidade da produção e vice-versa, para que através dessa escuta se entendesse como que era a percepção de cada área e a partir disso estabelecer diálogos de entendimento. Ok, é importante que Compras consiga ter sempre uma previsão de demanda, mas quem que fornece essa previsão de demanda? É a produção através da sua programação. E como que produção consegue fazer uma programação? Através da previsão de demanda do comercial. Então veja o quanto que essas áreas se interligam. Mas será que elas percebem essas inter-relações? Será que Compras consegue perceber que a origem disso tudo, das informações dela, começa lá no comercial? Será que produção consegue entender que se ela mudar toda a programação, pode mudar também a programação de compras? Ou antecipar, ou postergar alguma entrega? O quanto que é importante entender como que cada área pensa para iniciar, através do compartilhamento, uma sinergia. A aprendizagem em equipe eu considero vital, porque as equipes e não os indivíduos são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. É um ponto crucial. Se as equipes não tiverem capacidade de aprender, como que as organizações terão? Como que iremos construir organizações que aprendem? Como que o líder vai ter uma equipe que aprende se não existe também um compartilhamento? Só haverá aprendizado e sinergia se houver troca. Então fica como despedida desse episódio que eu me empolguei. Eu amo esse assunto de pensamento sistêmico, porque ele trouxe para mim muitos resultados como líder, junto com a minha equipe. A gente tem essa prática de compartilhamento de ideias até hoje e eu gosto muito disso, porque todos têm algo para acrescentar. A gente consegue unir forças de fato, porque cada um tem seus pontos fortes e também pontos fracos. Porém, o meu ponto forte pode te ajudar no teu ponto fraco e vice-versa. E assim todos crescemos juntos através dessa sinergia, dessa troca. Então fica uma pergunta e um convite à reflexão. Você, líder, está ensinando a sua equipe a pensar? Ou está pensando, agindo por eles, sendo o centro, se sobrecarregando, trazendo o mundo nas costas de forma pesada, em que realmente tu não vai conseguir gerir? Fica a reflexão e te espero no próximo episódio. Até já!